A Bíblia proíbe o porte de armas? Muitas pessoas vão responder essa pergunta de forma afirmativa, dizendo que sim. Mas na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento, há qualquer proibição contra o porte legalizado e responsável de armas. Um dos mitos mais comuns no meio cristão é a suposição de que a Bíblia proíbe o porte de armas. E hoje nós vamos ver no estudo que isso não é verdade. Os soldados que aceitaram a pregação de João Batista perguntaram para ele: o que faremos? E João Batista disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Lucas capítulo 3, versículo 14. Observe que João não lhes disse para abandonar a sua profissão, para abandonar o seu trabalho e para se desfazer das armas. Eles vão continuar trabalhando na mesma profissão, mas com honestidade. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Lucas capítulo 11, versículo 21. Então Jesus, usando de uma alegoria de coisas que acontecem no dia a dia, de coisas corriqueiras, ensinava verdades espirituais. E observe que Jesus ele não foi contra a pessoa fazer a segurança do seu lar, fazer a segurança da sua casa, da sua família, e ele chamou de valente aquele que protege a sua casa. Há muitos policiais cristãos que fazem a segurança da sociedade, e quando eles vão trabalhar, eles não colocam a Bíblia e a harpa cristã na cintura, eles colocam a sua arma para proteger a si mesmos e a população. Sabem, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Lucas capítulo 12, versículo 39. Então observe que Jesus ele não falou nada contra a pessoa se proteger, contra a pessoa proteger a sua família ou proteger a sua casa. Então ele ensinava verdades espirituais, mencionou as pessoas que protegiam os seus bens, as suas famílias, e não fez nenhuma objeção quanto a isso. Então lhes disse: agora, porém, quem tem ouça, tome-a, como também o alforje, e que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Observe que Jesus, sabendo que os discípulos estariam correndo perigo em determinado momento próximo à sua crucifixão, orientou seus discípulos para que comprassem espadas. Então Jesus ele não foi contra a legítima defesa. Jesus não aprova e nem desaprova os discípulos por terem consigo duas espadas. Bíblia de Estudo Endros, página 1357. Então observe a resposta dos discípulos. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes: basta. Então observe que os discípulos tinham consigo já duas espadas. Eles andavam então com essas armas. E observe que na própria Bíblia de Estudos deixa claro que Jesus não fez nenhuma objeção quanto a isso. Então muitas pessoas querem dar uma interpretação fantasiosa para esse texto. Eles afirmam que os discípulos não entenderam nada do que Jesus falou, então pegaram as espadas e Jesus falou basta para encerrar a conversa. Mas Jesus falou basta no sentido da quantidade de espadas. Então não podemos tentar manipular o texto bíblico para favorecer pontos de vista pessoais. O contexto deixa claro que Jesus falou basta no sentido da quantidade de espadas. Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus capítulo 26, versículo 50 e versículo 52. Então observe que no texto Jesus falou para Pedro: embainha a tua espada. Jesus não falou para Pedro: se desfaça da sua espada, jogue fora a sua espada. Então o contexto ali não era Pedro ter uma arma, Pedro portar uma arma, mas Pedro querer promover o reino de Deus defendendo Jesus pela violência. Então o texto não está tratando
da proibição de ter armas nem de legítima defesa, mas de querer promover interesses espirituais com base na violência. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus 26, versículos 53 e 54. Então observe que a proibição de Jesus, ou a repreensão de Jesus para com Pedro, não era no sentido dele ter arma, ou dele usar a arma para se defender, mas dele querer impedir a morte de Jesus, que já estava pré-ordinada por Deus, para que se concretizasse o plano da salvação. Então Pedro nem ninguém deveria interferir nesse plano. Então a questão em conflito não é a legítima defesa nem o porte ou posse de armas, mas o uso da violência para promover o reino de Deus, ou aquilo que Pedro achava que era o reino de Deus, que seria o estabelecimento de Jesus como um rei aqui na terra. E também Jesus proibiu a Pedro de interferir, porque o plano da redenção deveria se cumprir. Então o problema não são as armas em si, mas o uso indevido delas. Então as armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Josué, capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Então observe que Josué, quando estava prestes a pelejar contra Jericó, ele recebeu a visita do próprio Jesus em forma humana, que trazia na mão uma espada desembainhada. Então observa que o próprio Jesus pré-encarnado se utilizou de uma espada em um momento de guerra para mostrar o seu favor a Josué e ao povo de Israel. Então a Bíblia não condena o porte de arma, mesmo porque anjos aparecem na Bíblia portando espadas e o próprio Jesus aparece antes de vir à humanidade como homem, já portando também uma arma. Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonas. Porém, se achavam com Saul e com Jonas, seu filho. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 22. Então observe que todo o povo de Israel estava desarmado, mas Saul e Jonas tinham armas. Comentando esse episódio, o livro Patriarcas e Profetas diz: Dirigidos pelo amor à comodidade e pelo espírito vil causado pela longa opressão, os homens de Israel tinham em grande parte negligenciado prover-se de armas de guerra. Patriarcas e Profetas, página 455. Então observe que nem um comentário nesse livro proíbe o porte de armas. Pelo contrário, ele afirma que houve uma negligência do povo de Deus de prover para si armas de guerra. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. Em Judá, 470.000 homens que puxavam da espada. 1 Crônicas 21, versículo 5. Então observe que grande parte da população de Israel portava armas, estavam preparados para a guerra. E observe também que em nenhum momento Deus ordenou que seu povo se desfizesse das armas de guerra que serviam para a sua proteção pessoal e da proteção das suas famílias e da sua própria nação. Então Deus ele nunca aparece na Bíblia sendo contra a legítima defesa. A própria Bíblia deixa isso claro. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Neemias, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18.
Então o cristão ele é pacífico, ele não é pacifista. Note que Neemias e todo o seu povo estavam ali armados, estavam preparados para se defender. E observe também que em nenhum momento Deus levantou qualquer profeta falando para eles que eles deviam confiar em Deus simplesmente e jogar as armas fora. Pelo contrário, nós vemos na Bíblia que Deus e as próprias Escrituras Sagradas em momento algum proíbe o cristão ou o cidadão de bem portar armas. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, capítulo 11, nós vemos vários homens e mulheres de Deus que portavam armas para se defender e para defender a sua nação. E observe também que em nenhum momento há qualquer repreensão da parte de Deus para com eles. Então afirmar que a Bíblia proíbe porte de armas é ignorar todo o contexto bíblico. A Bíblia, em parte alguma, ela proíbe porte e posse legalizado e responsável de armas por parte de cristãos ou cidadãos de bem. As armas devem ser proibidas para as pessoas que fazem o mal e não para as pessoas que o usam de modo legítimo.